Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui no nosso podcast direto do ExpoJude 2024, aqui dentro da feira, né, do maior evento de tecnologia e inovação do ecossistema de justiça do Brasil. Meu nome é Felipe Damos, estamos tocando aqui nesses 3 dias esse podcast, né, entrevistando, recebendo as personalidades, né, congressistas, palestrantes e que estão, né, abrilhantando esse evento, né, grandioso. E hoje estamos no último dia, agora amanhã, aqui do dia 17 de outubro. Infelizmente estamos, né, nos aproximando do final. E hoje eu tenho a honra de receber 2 convidados muito especiais, que são realmente 2 visionários e com foco, não vou nem dizer que são especialistas em tecnologia, são especialistas em várias áreas, né, e são referenciais em muitas áreas, né? Um do setor público, outro do setor privado, né? O que é justamente a cara dessa interseção aqui da ExpoJude, é trazer todos os insights de todas as áreas e, né, para o crescimento da justiça, que tem que ser tecnológico. Isso aí já é um fato que não tem mais discussão. Então, nós estamos aqui com o João Mário Estevam da Silva, né, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, é doutor em Direito Empresarial, tem a tese de doutorado na linha de pesquisa Direito e Tecnologia, e Guga Stocco, né, ninguém mais, ninguém menos, né, do que Guga Stocco. Sou fã aqui, então realmente eu estou... me sinto muito privilegiado, né, de estar com você aqui, né, já tenho assistido suas palestras, já acompanho, né, nas redes sociais. Então, para quem ainda não sabe, né, Guga Stocco é um dos principais especialistas em inovação e tecnologias disruptivas aqui no Brasil, é empreendedor, conselheiro, palestrante, também escreve para MIT Review Brasil e Febrabantech e muito mais. E domina todas as ferramentas de IA generativa que você possa imaginar e já criou suas próprias, né, tecnologias. Ele vai falar um pouquinho aqui, né, para a gente. Então, João, Guga, muito obrigado. Eu sei que é muito aperreado, a agenda de vocês muito concorrida aqui nesse evento, é cansativo, tá todo mundo cansado, né? Mas obrigado por terem tirado um tempinho para a gente estar aqui, tá? E aí podem falar suas considerações iniciais e aí a gente vai tocando o barco aqui na ExpoJude. João, valeu. Felipe, inicialmente um prazer estar aqui com você. Quero parabenizar através da sua pessoa todos os outros que estão colaborando com esse evento, essa 8ª edição. De fato, tem sido uma edição excepcional. A organização, a frequência, a qualidade das instituições, qualidade muito mais do que quantidade, nada mais, nada menos que 180, salvo engano. Então, a JX está de parabéns. E ter um pedacinho dessa aqui nesse podcast com você é um privilégio e espero colaborar ainda mais, ombreado aqui pelo famoso Guga, como você já destacou. Muito obrigado pelo convite. Viu? Obrigado, João. Guga, seja bem-vindo. Para mim é um prazer muito grande por vários motivos. Primeiro, que eu sou fã da tecnologia, de modelos de negócio, e é muito bonito de ver isso acontecendo aqui na área jurídica. Então, quer dizer, o evento da JX, quer dizer, ele traz muito como é que está mudando a educação, como que está mudando essa parte de tecnologia. E quando você vê tudo isso acontecendo numa instituição, né, numa área tão grande, é muito bonito de ver. Até porque isso vai ser importantíssimo para o futuro. Tá? Para os desafios que a gente tem pela frente, a gente precisa trazer novas tecnologias e a gente precisa trazer o direito próximo dessas tecnologias. Então, esse tipo de inovação, para mim, é fantástico. Verdade. E aproveitando esse ensejo, Guga, como você sempre foi do mundo corporativo, né? Um grande empreendedor, em várias áreas. Como foi esse seu interesse de se aproximar agora para a área jurídica? Como é que já é uma coisa já também de muito tempo, ou de ajudar, né, as instituições jurídicas a também se modernizarem e empreenderem? Olha, eu acho que assim, tem uma iniciativa trabalhando em conjunto, que é a criação de uma pós-graduação, onde a gente vai juntar a parte jurídica com a parte de inteligência artificial. E por que isso? Por que a gente fez essa pós-graduação? Por que a gente está olhando esse tipo de coisa? Porque a revolução é muito grande. E quando você olha, se a gente consegue realmente educar os juristas, né, educar os advogados de uma maneira geral com o uso dessa tecnologia, a gente vai ter um resultado muito grande, né, para a sociedade como um todo.
Porque os problemas todos passam, querendo ou não, de uma forma ou de outra, né, por algum momento, né, na justiça. E aí a gente precisa ter que cuidar dessas pessoas. A verdade é essa. A justiça está aqui para cuidar das pessoas, para fazer com que tenha uma sociedade que ela consiga sobreviver em harmonia, né, e justa. E sem essas tecnologias vai ser difícil fazer isso no mundo novo. Então, eu acho que a gente inicia aí num processo educacional, mas obviamente que eu vislumbro que a gente comece a usar cada vez mais tecnologias e deixar o setor cada vez mais poderoso, para que ele possa atender a população. Excelente. E João, você que é um doutor e que é, né, da área já juiz de carreira aí há muitos anos, o Guga falou aqui que a justiça precisa cuidar das pessoas. E isso é o retrato do que está na Constituição, lá no artigo 5º, direitos fundamentais, garantias fundamentais. Então, não adianta só ter a justiça se ela não for célere, né, em prazo razoável, efetiva, não só a decisão, mas a efetivação daquela decisão. E o que você acha, então, dessa interseção que tem que ser, né, que está sendo feita na tecnologia, nesse afã da atividade fim do judiciário, não é atividade meio, é atividade fim de entregar prestação jurisdicional de qualidade ao cidadão, né, que paga os impostos, né, e precisa disso. Sim, e veja que interessante, Felipe, quando o Guga bem coloca a atividade empresarial voltando seu interesse para esse postulado, é porque a própria atividade empresarial, e isso está nos ditames funcionais, da responsabilidade social que a empresa tem que ter. Um desses elementos é proporcionar o desenvolvimento não só social, mas tecnológico, desenvolver pesquisas, desenvolver a base do próprio desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional ele passa pelo incremento não só de políticas públicas, mas essencialmente pela atividade do empresariado. O empresariado é um agente econômico importantíssimo para que a gente consiga obter esses resultados. E é lógico que o judiciário, quando ele é chamado para resolver essas demandas, essas pretensões que você muito bem colocou, ele também tem que estar devidamente aparelhado para fazer frente. Não só aparelhado no aspecto do recurso estrutural, porque cada vez o número de demanda aumenta e precisamos ter meios mais efetivos de aparelhamento para que possamos fazer frente a esse aumento de demanda. Porém, paralelo a isso, temos, e isso a ExpoJude tem demonstrado bem, é a mudança de um paradigma de forma de pensar, forma de analisar. Eu sempre falo e repito que nós, juízes, essencialmente, temos que sempre calibrar a nossa capacidade de enxergar, compreender e discernir a realidade. Há um raciocínio bastante interessante que é o seguinte: o Guga já fala há algum tempo das trends, das tendências. Agora imagina trazendo isso para o mundo jurídico. Eu penso o direito como uma solução para o presente, através de experiências que ocorreram no passado. Olha o que a gente tem agora. Nós temos situações vindouras, situações futuras, não tão futuras assim, mas já estão batendo a porta, que não temos, às vezes, soluções prontas ou regulamentações ou base normativa imediata para aplicar. A questão é, como que eu consigo agora olhar para frente, contemplar esses problemas e já me preparar de maneira efetiva e concreta para fazer frente à solução desses problemas. Então, a tendência agora exige do juiz, do operador do direito, essa capacidade de ver, compreender e discernir um futuro que já chegou. Verdade. E vai desafiar o conhecimento que nós já temos. Aí entra a educação. Perfeito. E aí, falando do papel da educação, e aí já trazendo aqui desse trabalho brilhante também do Guga como formador, como educador, que é fundamental, e a gente está vendo essa revolução da IA justamente porque ela, uma coisa que eu escutei na sua palestra lá no ExpoJude Tech, né, que foi em São Paulo, que é a Human Language as a Protocol, né? A linguagem humana que é o protocolo. Agora não é, a gente não precisa ser programador, não precisa ser mais, então assim, os juízes, os promotores, né, advogados, eles vão ter que ser também engenheiros de prompt, vão ter que ser, e eles têm a linguagem natural, têm o conhecimento, tem a sua bagagem, e aí a gente consegue trazer isso, né, para a tecnologia, e isso, essa complementação é que causa
esses resultados positivos, né? Então a gente tem que ter, nós no judiciário, tem que ter essa postura proativa e também para isso não achar que isso é coisa da TI, não sei o quê, né? Tem que se aproximar disso, né? Olha, esse ponto é muito legal. Ele é muito legal pelo seguinte: no momento que o mundo está indo, o fato de não precisar programar, né? Human Language Protocol é interessante porque se eu quero programar uma máquina ou fazer um software, eu tenho que aprender uma linguagem de programação. Eu tenho vários tipos de linguagem de programação e se faz uma faculdade para isso. De repente, a gente não precisa mais disso. De repente você consegue programar se comunicando da mesma forma como você fala com as pessoas. Então, e tem dois movimentos nisso. Primeiro, que quem sabe se comunicar tem uma vantagem competitiva. E quando eu digo me comunicar sabe interpretar texto, sabe escrever, sabe a lógica, né, do processo como um todo. Então você tem a lógica de estruturar, né, uma frase, um texto, um artigo, é a mesma coisa que você vai ter para estruturar um software ou uma solução. Então o que acontece? Aprender essa ferramenta é uma vantagem competitiva muito grande para quem tem esse tipo de conhecimento. Tá? Então significa que a gente fez o seguinte: não é que a gente nivelou, a gente na verdade eleva muito isso. E é interessante, né? Eu posso falar no nível do direito, né, onde você está discutindo perante, do outro lado tá as leis, né, as jurisprudências, etc. Mas da mesma forma que você vai fazer um software, poxa, você conseguir descrever esse software também é importante, é o que a pessoa do produto faz. Então, isso é uma mudança drástica, mas isso leva ao seguinte, que quem conhecer essa tecnologia e quem não conhecer, vai ter um gap muito grande. Então você estudou muito, você faz uma série de coisas na sua vida e você é um super especialista, mas não aprendeu essa plataforma. O que vai acontecer? Você sempre vai ficar para trás daquela pessoa que sabe aquilo, porque a velocidade ela é muito grande, né? Então, se eu usar um exemplo meu, eu dou muita palestra, eu tenho que estar fazendo imagens, captando imagens, etc. Agora eu vou no Mid-Journey e faço a imagem. Quanto tempo eu ganhei desse trabalho repetitivo? E aí o segundo ponto então legal, primeiro eu tenho isso, então se eu aprendi, se eu sei trabalhar com a linguagem, eu tenho uma vantagem competitiva. O segundo ponto é que tudo aquilo que pode ser descrito pode ser copiável. Né? Então se eu consigo descrever alguma coisa, eu consigo copiar aquilo. Então a principal vantagem que a gente vai ter vai ser a eliminação de trabalho repetitivo. E aí, se você parar para pensar no seu dia a dia, não só você, não só o João, mas todos os profissionais de maneira geral, do seu dia para fazer o seu trabalho, quanto que é repetitivo? Quanto que é abrir o e-mail, ler o e-mail, responder o e-mail, né, abrir a planilha, fazer a planilha, ver a planilha, é o repetitivo. Fazer uma receita, dar um laudo de um exame, todas as áreas têm. Imagina que você gaste o seu tempo para fazer aquilo que é importante. Exatamente. Tomar uma decisão, por exemplo. Que o Gary Bowles, eu também escutei nas palestras aqui da Jotex, ele sempre fala que são tarefas entediantes, né? Que você tem que, assim, por exemplo, a nossa missão de julgar é uma missão muito relevante, né? Só que assim, o pessoal só olha o glamour do juiz julgando uma causa que vai ter um impacto, mas por trás disso tem dezenas de despachos, 7 tons, não sei o que, aquela coisa, e que não tem problema, não é só, todo trabalho tem a beleza do que você entrega, mas você tem que fazer, então por que não a gente conseguir automatizar isso, lançando mão dessas ferramentas e assim, ter até mais tempo para aprimorar essas habilidades, nos tornar mais humanos. Tem que chegar pronto para você tomar decisão. Claro, exatamente. Esse é o ponto. Tomar decisão. E isso que você está falando é importante porque nós precisamos começar a aprender a analisar as coisas em camadas. Um ponto só que o Guga falou que merece destaque, que é o seguinte: comunicação. Se eu não entender, ainda que eu ingresse no universo no-code, eu não preciso ficar codificando nada ou programando nada. Se eu não entender essa nova forma de me comunicar, não só entre a pessoa e o equipamento e a máquina, mas propriamente entre pessoas, eu acabo criando outras barreiras. Porque qual que é o nosso objetivo? Inclusive agora, recentemente, a simplificação da linguagem do direito, tornar aquela decisão, a sentença,
passível de ser entendida por qualquer um. Não tem sentido, por exemplo, a parte interessada no processo ler a decisão judicial e ter que perguntar para o advogado o que se extrai dali. Ela não entendeu aquilo, então a simplificação da linguagem ela é necessária, claro, com os protocolos próprios da formalidade da carreira, é evidente, mas isso também ocorre na tecnologia. Como que nós vamos permitir que pessoas permaneçam fora desse universo? Elas precisam ser alcançadas e aprendam também essa comunicação, não só se comunicar, mas manejar esses recursos tecnológicos. Isso é necessário porque o desenvolvimento nacional ele só vai ocorrer a partir do momento que eu proporciono o ingresso, a participação efetiva dessas pessoas. E olha que interessante, para fechar esse raciocínio, quando vou trabalhando em camadas, eu entendo o que é útil, o que é relevante e o que é determinante. Existem trabalhos que são úteis, mas talvez eles possam ser feitos realmente por uma máquina, porque me libera o que eu tenho de melhor para decidir aquelas questões efetivamente que demandam uma análise humana, uma análise cuidadosa, com valores e princípios que a máquina não terá condições de fazer, pelo menos não nesse momento. Então, não existe uma substituição. Existe a grande oportunidade que os operadores do direito têm, aqueles que trabalham com isso, juízes, promotores, defensores, advogados e todos mais, de terem o melhor da sua experiência, da sua vida, daquilo que eles são efetivamente, sendo externalizado nos seus atos que realizam. E você falou em comunicação, e eu queria trazer um ponto aqui para puxar para o Guga, que é justamente, assim, eu tive uma frustração quando eu comecei a mexer com IA generativa, não sei se vocês tiveram essa sensação, de descobrir de repente que a gente não sabe perguntar. A gente acha que sabe perguntar, que sabe fazer um prompt, sabe fazer um comando e na hora trava. Então, aí, por exemplo, a oficina que a gente fez com você lá em julho foi fantástico, porque assim, teve uma parte que o foco foi Midjourney, que é a geração de imagens. Aí você pensa, poxa, o cara está no evento voltado para o mundo jurídico praticamente e está fazendo oficina de Midjourney. Porque aí e o Midjourney, ele só funciona se você fizer uma descrição excelente, tem que aprender a fazer. Não é? Faça uma imagem de um estúdio podcast. E aí, essa construção do prompt, seja para uma imagem ou para outra coisa, você consegue trazer. Eu aprendi muito nessa oficina sobre isso, abriu minha cabeça para outras coisas. Então é uma habilidade que a gente já tem, assim, o ser humano ele é comunicativo, mas ele tem que se aprimorar. Ele vai ter que expandir isso para poder conversar também com a máquina na linguagem natural dele também. Ele vai ter que se especializar nisso, né? Não, sem dúvida. E hoje acho que é importantíssimo aprender a fazer prompt. O exemplo do Midjourney é legal porque o resultado ele é imediato. E você tem que começar a pesquisar algumas coisas que não é do seu dia a dia. Então você aprende a fazer o prompt. Então, eu quero fazer um prompt, né, que eu quero uma imagem, vai ser tirado por uma Fuji, né, com um filme não sei o que eu quero que tenha uma luz específica, que eu quero que isso seja feito parecido com o cineasta Oliver Stone. Então, quando você começa a trazer tudo isso, você vê que a imagem fica maravilhosa, você fala, caramba, né? Eu estava fazendo um estúdio de podcast, mas não, realmente é mais complexo. E isso serve para você pensar para as outras coisas. E aí tem vários formatos. Então, por exemplo, você quer aprender física quântica, tá? Então você vai lá no ChatGPT, por exemplo, eu queria aprender física quântica, me ensina a física quântica, ele vai te apresentar um monte de coisa. Você não vai entender nada. Aí você vira e fala, cara, explica a física quântica como se eu tivesse 12 anos. Ah, ele vai explicar de uma forma diferente. Tá? Então, todas essas técnicas que você vai usando, por exemplo, tem uma que eu fiz lá dentro da plataforma que a gente tem. Então eu falava, olha, eu quero fazer um aprendizado, um determinado aprendizado. Então eu quero que você me liste como que eu aprendo física quântica e que você me liste por semanas. Então ele vai pegar por semanas. Só que aí eu quero que você me mostre o conteúdo. Ele vai mostrar o conteúdo. Eu quero que você faça uma lei de Pareto e mostre 20% do melhor conteúdo. Eu só quero ver os 20% da lei de Pareto. Aí ele muda todo aquele conteúdo e te mostra os 20% melhores. Então, no momento que você vai fazendo isso, você fala, pô, adorei. Quer dizer que eu acabei de dividir por semana um aprendizado
eu peguei um conteúdo que é o melhor conteúdo que tem, dividido, né, em pedacinhos, em cada conteúdo eu quero que você me mostre um vídeo, um texto, né, além do conteúdo para eu poder ter uma imersão. Pô, legal, e um livro? Então, tá completo. Então você vê que agora que a gente fala é simples, mas se ninguém contou isso, você não entendeu o cenário, você fica fazendo prompt que não funciona. Olha que interessante isso. Fazer um paralelo bastante interessante. Você coloca o prompt, Midjourney gera uma imagem. Aquela imagem, na verdade, ela está demonstrando, escancarando para você se os teus comandos são ou não são eficientes. Exatamente. Você vai perceber que tudo aquilo que você inseriu para produzir uma determinada imagem, você vai olhar no resultado e falar assim, poxa, mas não é isso que eu quero. Você começa a perceber que tipo de habilidades você precisa desenvolver. Agora, traz isso para o judiciário. Imagina eu numa audiência ou qualquer outro, formulando perguntas agora por uma pessoa que tem a história dela, que teve o momento de vida dela naquele dia, naqueles instantes anteriores, as emoções que a tomam no instante em que ela está sendo arguida. Ela pode compreender ou não as minhas perguntas. Veja o quão complexo se torna isso. Então, o que eu quero dizer? Se eu compreender que na outra ponta eu tenho que me fazer entender, independente se é uma máquina ou se é um ser humano, não só as arguições se tornam melhores, como as próprias convivências elas se refinam. Então, eu penso que a tecnologia ela proporciona isso também, proporciona a oportunidade de nós entendermos que para que nós tenhamos aquela imagem bela esperada, nós temos que nos qualificar e nos estruturar antes. Temos que ser ainda melhores do que estamos sendo. O meu autojuízo de suficiência e de prontidão pode estar um pouco míope ou equivocado. Então, se eu quero gerar excelentes imagens, eu que me preocupe com as minhas excelentes comunicações. E assim, porque o ser humano, ele parece que ele tem uma tendência de sempre querer culpar o outro, né? Não fazer essa autoavaliação, né? Então eu vejo colegas assim, trazendo para a IA generativa. Felipe, poxa, eu usei o ChatGPT para fazer uma coisa, não gostei, usei, não saiu a imagem, essa não presta. Eu falei, olha, provavelmente você é que não foi capaz de entregar aquele comando, ou então você está numa ferramenta esperando uma coisa que ela não é capaz, não é talhada para fazer, né? Então você tem que saber até as limitações também das ferramentas e saber as suas limitações, né? Imagina o Google pegar um determinado texto de autoria dele mesmo e pedir para a própria ferramenta dizer o seguinte: me faça 10, 20 perguntas de alta indagação a respeito do meu artigo, indique os pontos de fragilidade, os pontos de eventual contradição. Olha, isso é abertura de consciência. Eu não tenho condição de entender aquilo que eu não estou enxergando. Claro. Então a ferramenta ela possibilita isso. Usar como um componente socrático, né, que eu já Não, e até quando você pega um artigo complexo, mas que é bom, mas você não entendeu direito, você entra nele e fala, cara, quais são os pontos principais desse artigo? Né, me correlaciona esse artigo com outras coisas, e aí vai indo. E você vai aprender, ao contrário do que diz, não, a IA vai tornar a gente mais limitado. Não, se você não for preguiçoso, e a pessoa pode ser preguiçosa com ou sem IA, você vai ter um uso fraco, mas se você fizer esses usos, você vai potencializar o seu conhecimento. E consumir, por exemplo, mais artigos. Eu posso em 1 hora consumir tanta coisa e aprender do que 1 hora que eu teria que ler só um artigo, por exemplo. Ela está lhe dando a oportunidade de maximizar, acentuar as suas próprias características que estão sendo aprimoradas. Então veja, se a IA é uma ameaça, talvez seja pela sua postura diante dela. Não, mas é isso. Mas o que você falou agora, João, faria parte de um curso de Prompt Engineering, por exemplo. E não tem nada técnico. Nada técnico, zero. Zero técnico. O curso de Prompt Engineering, você tem que ter um lado técnico, você aprender os comandos, mas na verdade é outra coisa. É completamente diferente. Por isso que eu falo que hoje, quando a gente está falando do judiciário, a gente está falando de advogados, de juristas, etc., tem uma vantagem competitiva muito grande. A gente vai ver
muitas pessoas dessa área entrando e ficando famosos na área de prompt engineering, que justamente vai conseguir estruturar as coisas de uma forma que as pessoas vão entender. Eu queria até falar também de outro tema que eu gosto de mostrar, eu queria te mostrar essa imagem. Foi a imagem que eu fiz lá na oficina de Midjourney. E foi a primeira imagem que eu fiz no Midjourney lá com a assistência do Guga, porque eu queria retratar uma imagem da IA no varejo, né? Você indo e comprando IA, literalmente, né? Que eu acho que isso aqui foi não sei se é a grande revolução, né, da IA generativa, se foi não só a tecnologia em si, mas o fato de estar no varejo. Você falou muito bem essa expressão, né? E eu até boto isso aqui nas minhas palestras, nos slides. Talvez não seja maravilhosa, uma imagem poderia ser melhor, né? Mas foi a primeira. Pois é, a primeira, né? Então, para mim é muito marcante, assim. Imagina, a minha primeira imagem foi uma mulherzinha, assim, com uma casinha, uma coisa. No supermercado, comprando IA. Então, eu acho, assim, poxa, é incrível. E às vezes eu escuto as pessoas que não querem fazer uma assinatura, paga alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma revolução na sua vida, para tudo, para você potencializar. Então, você concorda assim que o fato da IA, formato conversacional, né, formato de chat, formato de a linguagem natural como a linguagem, em vez de linguagem, e o fato de estar no varejo, agora a gente está vendo a concorrência, né? Isso é bom também, porque cada empresa vai tentando aprimorar, né, suas plataformas. Olha, a verdade é o seguinte, se a gente for fazer um pouco do que é o futuro, né, o Sam Altman, na semana passada, falou que você vai conversar com pedaços de vidro. Esses pedaços de vidro vão acionar agentes que vão fazer aquilo que demorava 1 ano, 1 hora, em 1 minuto. Tá? E quando ele diz isso, basicamente ele está falando o seguinte: olha, tem uma AI que está aqui, eu vou me conectar, vou me autenticar, meu rosto e etc, meus dados estão na nuvem, tá? Eu tenho uma tela aqui na minha frente, um pedaço de vidro, né? Eu tenho um celular, um pedaço de vidro. Eu posso ter aqui uma tela transparente, um pedaço de vidro. Se o meu autentico, que é o Guga, eu vou conversar com ela, não apertando botões nem nada, mas me comunicando. E ela vai estar conectada o quê? Com a minha nuvem. E vai trazer o meu conteúdo. Então aí a gente consegue imaginar um pouquinho o que vai ser esse processo todo, vai ser bem legal. E João, o que você tem visto lá no TJ de São Paulo? Se você tem acompanhado algum projeto, algum desenvolvimento nessa área, o que você pode... Ter acompanhado, mas eu gostaria de, Felipe, aproveitar esse minutinho final para colocar uma coisa que é muito interessante, porque tudo que está sendo dito aqui no Expo Jude é sobre a não substituição da pessoa pela tecnologia e pela necessidade de mudança de mindset, perfeito? São os 2 pilares, pelo menos, dentre aqueles demais. O que acontece? Quando a pós-graduação ela foi idealizada, e acho que isso vale a pena colocar, nós temos um eixo onde 360 horas vão ser ministradas, né? Com ênfase prática, enfim, mas em torno dessa pós-graduação existirão núcleos. Um núcleo de desenvolvimento de projeto, um outro núcleo de desenvolvimento de pesquisa, outro no debate de questões essenciais para o direito e tecnologia, e um outro núcleo que vai utilizar tudo isso que está sendo produzido para analisar se aquilo é ou não interessante para eventual proposta para fins legislativos, para fins administrativos, etc. Então, o que eu quero fechar minha fala para dizer o seguinte, que a iniciativa hoje acadêmica, educacional, ela tem que não só estar voltada para o conteúdo do hard skill, mas preparar as pessoas a saírem dessa caixa, a desenvolver as suas soft skills, a se abrir para novas experiências, a buscar soluções colaborativas, a interagir. Por quê? Como o Guga falou, daqui a pouco vamos estar falando com um pedaço de vidro, mas como instrumental para aprimorar e para incrementar as relações interpessoais que estão sendo construídas em torno desse propósito educacional. Então, isso é importante.
Isso acontecerá se nós negligenciarmos as relações humanas. Se nós colocarmos isso como um eixo central, tudo se desenvolve a partir daí, e com qualidade. Então, Guga, já estou sendo cobrado aqui, né, para encerrar, né, mas assim, eu queria que se desse para falar um pouco dos seus projetos principais, atuais, e eu queria que vocês falassem mais da pós, como as inscrições, essas coisas, onde podem, né, a gente pode buscar mais informações. Se você puder falar do seu token lá, do pessoal também, desse projeto, que é muito, muito bacana. Não, a gente gosta de fazer coisas disruptivas, né? Então a pós-graduação é disruptivo pelo momento que a gente está fazendo inteligência artificial atrelada ao direito, na JX, então está inclusive com o stand aqui, né, para todo mundo poder vir entender um pouquinho como que é isso. Né? O token já é um caso à parte, né? Fiz um IPO humano, né? Na verdade, mas na verdade é uma porcentagem do meu portfólio tokenizado. Mas assim, estamos disponíveis aqui para mostrar tudo isso para todo mundo, né? A gente vai estar aqui na feira, né, o dia inteiro para conversar com as pessoas. Mais detalhes tem algum site já? No site da JX mesmo? Tem sim. Já está divulgado? Já está inscrições? Já está divulgado. Como o Guga falou, eu até visitei o stand agora. Então as informações elas estão bem completinhas. Perfeito. Quem estiver aqui pode ir lá buscar. O coordenador acadêmico, inclusive, está presente. Ah, tá. A gente pode depois trazer ele aqui também para falar. Legal. Então, gente, muito obrigado, João Estevam, Guga Stolk. Nossa, foi uma honra. Pena que foi, porque assim, quando a gente começa a falar, né, dessas coisas que a gente gosta, poderia, mas eu creio que teremos outras oportunidades, né? O projeto aqui do podcast eu acho que vai tocar. E obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, realmente é muito inspirador e espero contar com vocês para outras oportunidades e bom resto de evento e tudo de bom aí para vocês e boa sorte nos projetos, tá? Então, pessoal, obrigado, Felipe, obrigado a todos, viu? Show de bola. Então, pessoal, encerrando mais esse episódio aqui, agora vamos para o almoço e na volta ainda vamos ter mais uma sessão ao vivo direto aqui do Expo Jude 2024. Até mais.